Será que você tem essa síndrome e ainda não percebeu? Será que em algum lugar aí dentro você vive com aquela sensação de que está enganando todo mundo? De que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tão capaz assim? Que seu sucesso é sorte, coincidência, timing, qualquer coisa, menos mérito seu? Se isso soa familiar, fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor. O que ela é de verdade, como ela se manifesta, muitas vezes de forma silenciosa, e principalmente como aprender a lidar com isso, sem deixar que ela sabote a sua vida, seus sonhos e a forma como você se vê. A síndrome do impostor não aparece falando, oi, eu sou a síndrome do impostor. Ela chega disfarçada de humildade excessiva, de autocobrança constante, de medo de errar, de dificuldade de aceitar elogios. Ela faz você minimizar conquistas, relativizar resultados e sentir que nunca é suficiente, mesmo quando tudo mostra o contrário. Você alcança algo importante, em vez de sentir orgulho, você pensa, foi sorte. Você recebe um elogio e responde, imagina, não é tudo isso. Você avança, mas sente que não pertence àquele lugar. E o mais cruel disso tudo é que do lado de fora ninguém vê, as pessoas te acham competente, inteligente, capaz, mas por dentro existe uma voz aí insistente dizendo que você não merece estar nesse lugar. E essa voz te cansa, ela desgasta, ela rouba a alegria do processo e transforma conquistas em alívio temporário, nunca em satisfação real. Por isso tem muitas pessoas sempre insatisfeitas. É importante você entender uma coisa logo de cara. A síndrome do impostor não é falta de capacidade. Muito pelo contrário, né? Ela costuma aparecer justamente em pessoas super responsáveis, comprometidas, conscientes, exigentes demais consigo mesmas, pessoas que se importam, pessoas que querem fazer bem feito. O problema não é quem você é a lente pelo qual você se vê. E essa síndrome nasce muitas vezes de ambientes onde o erro não era permitido, onde o amor ele vinha condicionado ao desempenho, onde elogios eram escassos e as cobranças eram absurdas, ou de comparações constantes, né? Ou de experiências em que você precisou se provar cedo demais. E com o tempo a mente foi aprendendo a associar valor pessoal com performance perfeita. E aí qualquer falha vai virar uma ameaça para você, qualquer dúvida vai virar prova de incapacidade. E sabe o que acontece? Você começa a viver tentando se antecipar ao fracasso. Você se prepara demais, se cobra demais, se exige além do limite e mesmo assim nunca é o bastante porque o padrão interno é inalcançável. A síndrome do impostor, ela também tem uma característica muito específica. Ela faz você acreditar que todo mundo sabe mais do que você, que todo mundo está mais preparado, que só você está improvisando. E isso cria um medo constante de ser exposto, né? De errar em público, de não dar conta. Um medo silencioso, permanente, muito cruel. Só que existe uma verdade que precisa ser dita aqui. Ninguém sabe tudo. Todo mundo improvisa em algum nível, todo mundo aprende fazendo. A diferença é que quem não sofre com a síndrome do impostor aceita isso como parte do processo. E quem sofre vai interpretar isso como prova de incompetência em todas as situações. Agora vamos resolver então como lidar com isso de forma prática. O primeiro passo é dar nome ao que você sente. Enquanto você acha que essa voz interna é realismo, humildade ou autocrítica saudável, ela está mandando em você. Quando você entende que isso é um padrão e não um fato, você começa a criar distância. Os pensamentos eles são mais verdadeiros. As sensações elas não vão ser sentenças. O segundo passo é aprender a registrar evidências reais. A síndrome do impostor vive no campo do achismo. Então começa a olhar para os fatos. Resultados, caminhos percorridos, processos superados. Você não está onde está por acaso. E se estivesse, não conseguiria se manter. Então, competência sustenta. Sorte não sustenta por muito tempo. Pensem nisso. Outro ponto fundamental é parar de se comparar com versões editadas dos outros. Porque você se compara com o palco do outro enquanto conhece, né, só os bastidores de você mesmo. Então isso sempre vai parecer injusto porque é. Comparação constante alimenta a síndrome do impostor como combustível puro. E também é essencial aprender a receber elogios sem justificativa, sem explicação, sem diminuir, falar só obrigado. No começo, né, pode até parecer desconfortável, quase que errado, mas esse desconforto é exatamente o lugar onde a cura começa. Você não precisa se diminuir para ser aceita. Então aceite se curar e fale obrigado por um elogio, só isso.
E talvez o ponto mais importante, entender que sentir insegurança não vai te desqualificar. Insegurança não é prova de incapacidade, é prova de humildade somente. As pessoas seguras demais nunca crescem. Pessoas conscientes sentem dúvida, seguem mesmo assim. Então, lidar com a síndrome do impostor não é silenciar totalmente essa voz, é aprender a não obedecer a ela sempre. É reconhecer o pensamento e ainda assim conseguir agir. Parar para sentir, para poder se permitir viver. Porque a verdade é dura, mas ela é libertadora. Ninguém se sente pronto antes de crescer. A prontidão vem depois do movimento. Quando você começa a fazer isso, alguma coisa vai mudar aí dentro. Você vai passar a viver com mais presença, menos medo de errar, menos necessidade de provar alguma coisa o tempo todo a alguém. Você começa a ocupar espaços sem precisar pedir desculpa por você estar ali. Isso não vai te tornar arrogante, vai te tornar uma pessoa inteira e normal. No fim das contas, a síndrome do impostor não é sobre você não ser boa o suficiente, é sobre você ainda não ter reconhecido o próprio valor com a mesma clareza que reconhece o valor dos outros, porque essa também é uma tendência. E talvez hoje seja o dia de começar a sua mudança.